O Senhor é o único que não nos abandona. O Senhor é o único que não te abandona. Eu não sei se você está parado, sem congregar, está fora da igreja, está machucado. Eu não sei se você está com uma ferida aberta causada por algum irmão dentro da igreja. Eu quero te falar aqui no nome de Jesus. O Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, este não te abandona. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um episódio aqui neste canal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou uma boa madrugada para você, pois eu não sei que horas você, qual horário você estará assistindo, né? Esta reflexão profunda da palavra de Deus. Falando em reflexão, hoje nós iremos refletir sobre algo que aconteceu com o apóstolo Paulo. E eu tenho certeza absoluta que você já passou por isso, ou talvez você passa, eu já passei, né? E que, infelizmente, nós temos que conviver com essa situação tão vexatória dentro da igreja, porque, sabe, irmãos, é uma vergonha, né? Nos dias atuais, nós temos que conviver com pessoas que são supostamente crentes, né? Não podemos nem chamar essas pessoas de crentes, e sim supostamente crentes. E foram estes supostos crentes que abandonaram Paulo, o apóstolo Paulo, no momento que ele mais precisa. E eu quero que você deixe aqui nos comentários, né? Você já foi abandonado? Você já foi desprezado pela sua igreja, ou seja, pelos membros da sua igreja, no momento em que você mais precisou? Então vamos para a Bíblia, vamos lá para 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, porque o texto nos dá mais clareza do que Paulo estava relatando de fato. Diz assim a palavra de Deus: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Amados, Paulo, ele está preso em Roma. Paulo, ele está aguardando mais uma sentença. No entanto, quando ele vai dizer aqui da sua primeira defesa, ele quis dizer que na sua primeira audiência, todos aqueles amigos e amigas que era acostumado a apresentá-lo, a paz seja convosco, Paulo. Não é assim nos dias de hoje? Alguém te cumprimenta, a paz do Senhor, Maria, a paz do Senhor, João. Paulo, ele sentiu a dor do desprezo dos seus próprios amigos, colegas, companheiros e irmãos, né? Porque quando nós levantamos a mão para o céu para aceitarmos a Jesus, nos batizamos nas águas e formamos uma comunidade de fé, de união e fé, nos tornamos todos irmãos. No entanto, estes mesmos irmãos que caminhavam com Paulo, que andavam com Paulo, o abandonaram. No momento em que Paulo mais precisou, apenas o Senhor estava ali com ele. Deus nos traz a reflexão, irmãos, de que não podemos confiar em quem senta ao nosso lado dentro da igreja. Porque a igreja, ela está cheia de pessoas cruéis. Pessoas que, na primeira oportunidade, nos abandonam. Na primeira oportunidade, nos despreza. Na primeira oportunidade, nos bloqueia no celular, no WhatsApp. Na primeira oportunidade,
simplesmente se afasta. Talvez você já passou por isso, ou talvez você esteja passando por isso. No entanto, eu venho aqui te dizer, que amor é este? Que amor é este? Que fidelidade é esta? No entanto, se nós olharmos para Mateus, no capítulo 26, lá nos versículos, entre o versículo 69 ao 75, Jesus passa por essa mesma situação. E pior, as pessoas vão indagar Pedro, olha, você andava com ele, você é um deles. Não, eu nem conheço esse Cristo. Jesus, ele estava orando no jardim do Getsemane. No entanto, ele preso, ele é conduzido até a casa de Caifás. E as pessoas, a cidade estava alvoroçada. Eles estavam caçando todos que andavam com Jesus. E foram e acharam alguém que era próximo de Jesus. Alguém que era íntimo de Jesus. Esta é a pior dor. É quem é próximo, é quem está ali com você ali no dia a dia, é quem te trai. As pessoas que muitas vezes estão próximas de você são as pessoas que vão te abandonar ou até mesmo vai dizer para alguém, olha, eu nem o conheço. Pedro foi reconhecido por uma mulher e essa mulher o indagou, olha, você andava com Jesus de Nazaré, o Nazareno. Não, a senhora está enganada. Não, eu não andava com ele, não. Da mesma forma, uma outra pessoa virou para ele, você é um deles. Não, eu não sou. Chega uma terceira pessoa, olha, você é um deles. Inclusive, o seu jeito de falar é igual a ele, é igual ao de Jesus. Não, eu não conheço esse Jesus. Eu não sei de quem vocês estão falando. E em seguida o galo canta. Algo que Jesus já havia falado para Pedro. Então, meus amados, dentro das igrejas, dentro de algumas igrejas, não são todas, mas uma boa parte, eu falo porque eu viajo, como os irmãos sabem, eu sou pregador, a gente viaja aí o Brasil, né, para pregoar a palavra do Senhor, proclamar o evangelho de Cristo. O que a gente vê por onde a gente passa é de arrepiar os fios de cabelo do corpo. A frieza dentro da igreja, sabe? O sentimento de abandono, desprezo e descaso no qual a gente encontra dentro de muitas igrejas. E infelizmente, irmãos, isso acontece. Quem era para nos acolher, nos despreza. A Bíblia vai dizer, vai descrever o irmão mais velho do filho pródigo. Ao invés dele ficar feliz com a chegada do irmão que estava perdido, simplesmente o filho mais velho questiona o pai. Ou seja, os nossos inimigos estão dentro da igreja. Quem nos despreza, quem despreza você, está dentro da igreja. Mas eu tenho algo para compartilhar com você. O Senhor é aquele que não te abandona. O Senhor é aquele que jamais te acusa. O Senhor é aquele que jamais te despreza ou te lança fora. Não, negativo. A Bíblia vai dizer em Isaías 49, no verso 15, que ainda que uma mãe despreze um filho a tal ponto, ou seja, ainda que uma mãe deixe de amamentar o próprio filho, todavia eu, o Senhor, não te abandonarei. O Senhor é o único que não nos abandona. O Senhor é o único que não te abandona. Eu não sei se você está parado, sem congregar, está fora da igreja, está machucado. Eu não sei se você está com uma ferida aberta, causada por algum irmão dentro da igreja. Eu quero te falar aqui no nome de Jesus. O Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, este não te abandona. A palavra de Deus vai dizer lá em Lucas,
a partir do no capítulo 10, a partir do verso 25, aparece um doutor da lei questionando Jesus de quem era o seu próximo. Jesus, quem é o meu próximo? De forma até um pouco irônica. Mas Jesus vai descrever uma passagem marcante ali a partir do versículo 30. Jesus vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Jesus descreve que um sacerdote, ao contemplar um homem caído no chão, ferido, com feridas profundas, porque ele foi vítima de salteadores, ele foi vítima de bandidos. Assim como você liga a televisão hoje e vê muitas pessoas espancadas, pessoas violentadas, mulheres violentadas, crianças violentadas, a mesma cena. O sacerdote, que nos dias de hoje podemos chamar de pastor ou de obreiro, vê e finge que não vê. Você já percebeu que isso já aconteceu talvez com você? Você já percebeu que isso é o que mais acontece dentro das igrejas? Pastores que fingem não ver a dor, a ferida das suas ovelhas. Porque, infelizmente, meu amigo, em algumas situações, em algumas comunidades de fé espalhadas por aí, não estou falando de placas de igreja, você só serve quando você dá retorno. Quando você está ferido, você é abandonado, jogado no lixo. Isso acontece. Isso é o que mais acontece. Eu recebo mensagens o dia todo de irmãos e irmãs que passam por isso. E é por isso que eu estou aqui gravando, registrando este estudo, cujo objetivo é nos levar a uma profunda reflexão e culminar no fortalecimento da sua e da minha fé. Porque nós temos muitas pessoas hoje fora da igreja por causa de situações parecidas com essas. Vem um levita, a Bíblia vai dizer que vem um levita. Primeiro, o sacerdote. Depois, o levita. Passa, finge que não vê. Quantas pessoas nos dias atuais nas igrejas? Quantas pessoas nos dias atuais dentro das igrejas cantam, rodopiam, faz aviãozinho, mas quando vê alguém ferido, assim como o levita lá de Lucas 10, vê alguém ferido no chão e finge que não vê. No entanto, vem alguém que talvez aos olhos dos judeus não tinha credibilidade, por ser samaritano, não tinha a mesma, como se diz, os mesmos costumes, mas aquele bom samaritano, ele teve naquele momento sensibilidade, compaixão, amor ao próximo. Ele se aproxima, porque quando você se aproxima de alguém que está ferido, quando alguém se aproxima de você que está ferido, ele consegue entender mais a profundidade da sua ferida. E imediatamente, a Bíblia, Jesus vai dizer que aquele homem tratou as suas feridas ali no local, colocou o homem que está ferido no seu animal, o levou até a hospedaria e ainda falou com ele: trata dele, quando eu voltar eu acerto com você, e se passar, se o valor ficar mais alto, eu acerto contigo. Eu quero te fazer uma pergunta: quem dentro da sua igreja te abraça, te dá tapinha nas costas, te cumprimenta com a paz do Senhor, seria capaz de gastar uma boa grana com você, caso você necessite? Quem está disposto a gastar uma boa grana com alguém dentro da igreja que necessita de um atendimento médico hoje? Um atendimento médico caro. Quem? Quem que você conhece que colocaria o outro dentro do carro, levaria para um hospital e falasse: olha, cuida dele, hospital particular, cuida dele, independente do valor, eu vou pagar.
Talvez você venha me questionar, mas, pastor Luiz, é porque talvez a pessoa não tenha dinheiro para isso. Nem se tivesse, ela faria. Você sabe como é que funciona as coisas. O coração de um homem longe de Deus é perverso. Por isso que João Batista, ao propor o batismo, ele chama uma galera de raça de víbora. E por que João Batista vai dizer que ele qualifica aquelas pessoas como serpentes, raça de víboras? Por que será? Vou deixar você me responder isso aí. Querido, o Evangelho é amor, é piedade. O próprio Jesus, quando visita João, que estava exilado e sozinho na ilha de Pátimo, quando Jesus visita João, Jesus pede para João escrever a primeira carta para a igreja de Éfeso. Uma igreja antiga, uma igreja já com uma certa história, uma igreja que tinha doutrina, mas não tinha amor. Faltava caridade e Jesus a repreendeu. Nos dias atuais, tem muitas igrejas cheias de muitos movimentos, mas pouquíssimo amor com o próximo. É só você observar. Talvez você faça parte de uma igreja assim. No entanto, não olhe para o ser humano. Não olhe para o ser humano porque ele vai te frustrar. Não coloque as suas expectativas em alguém que roda, alguém que entrega profecia da carne, alguém que te cumprimenta com a paz do Senhor, ou alguém que te abraça falsamente. Não coloque as suas expectativas neles. Pois poderá chegar um momento em que se alguém perguntar se eles te conhecem, ele vai falar, eu não conheço. Se aconteceu com Jesus, imagina conosco. Por isso que as nossas expectativas têm que estar em Cristo. Em Cristo. Em Jesus. Lembra da expectativa que aquele ladrão da cruz do Calvário colocou? Não nos homens que o crucificaram, mas sim em Cristo, dizendo para ele, Jesus, lembras de mim quando tu chegares ao paraíso? E aí? O que aquele homem recebe de volta? Qual que é a resposta que ele tem de Jesus? Pois ainda hoje, tu estarás comigo no paraíso. O homem olha de uma forma, a mulher olha de uma forma, o ser humano olha de uma forma, mas Jesus, ele te vê de uma forma bem diferente. Por isso, viva o novo de Deus na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que tem te mantido afastado da igreja, eu não sei o que está provocando essa falta de vontade de ir para a igreja, eu não sei o que está abatendo a sua fé, eu não sei o que tem te machucado, eu não sei se o problema é na sua vida conjugal, se o problema é na sua vida familiar, se o problema é dentro da igreja, se é onde você trabalha, eu não sei o que está acontecendo, mas de uma coisa eu sei, o Senhor Jesus está preparando o novo de Deus para você viver. Porque em Jó 42, verso 2, vai dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Então, coloque a sua expectativa em Jesus e não em crentes. Porque há muitas igrejas aí fora que estão à beira do inferno. Tem muitas igrejas por aí que estão à beira do inferno, composta por supostos crentes que deveriam ser templo do Espírito Santo, mas estão sendo templo de Satanás. Templo de Satanás. A Bíblia vai dizer isso em 1 Coríntios, lá no capítulo 3, verso 16, que nós somos templo do Espírito Santo
A Bíblia vai dizer também lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, 27, que nós somos membros do corpo de Cristo, mas tem pessoas que não estão se comportando como membro do corpo de Cristo, mas sim membros da igreja de Satanás. Então coloque a sua expectativa em Cristo. Não confie em ninguém. Não confia no homem, porque ele vai te frustrar. Lembra de Ananias descrevendo Paulo para Deus? Mas, Senhor, aquele homem, ele perseguia, ele matava os crentes. E o Senhor vai responder para ele: este é um vaso escolhido para mim. Você é um vaso escolhido por Deus. Você é um vaso escolhido pelo Senhor. Então, querido, se encha do Espírito Santo. Levante a sua cabeça. Confie na mensagem da cruz. Confie naquele que te chamou. Confie naquele que lhe estendeu as mãos e te trouxe de volta. Confie nele e marche. Simplesmente marche rumo ao propósito que Deus preparou para você. Que Deus te abençoe. Você pode ter certeza de uma coisa: o propósito de Deus na sua vida não será frustrado. Levante a cabeça e viva o novo de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe.